um monte de mortos do Hezbollah também, 9 mortos do Hezbollah de ontem, mais 9 de hoje, tá? Aí hoje teve uma outra explosão, dessa vez foram walkie-talkies, né, rádios de comunicação, que segundo consta foram comprados da mesma forma, foram comprados na mesma época, inclusive, e da mesma forma foram interceptados pelo Mossad e foi incluído dentro desses rádios o dispositivo explosivo ali, né? Então tá aqui, ó, nas últimas horas houve várias explosões em Beirute do pessoal usando o walkie-talkie. Inclusive, uma dessas explosões foi durante o funeral de uma pessoa que tinha morrido com o pager. Então vamos dar uma olhada aqui na gravação. Deu para ver ali a explosão, o pessoal, né, ferido ali perto e coisa e tal, a pessoa que estava com o walkie-talkie explodiu, ou seja, mais um caso desse durante o enterro das vítimas do pager, né? E foram vários casos, foi mais uma vez 9 mortos, dessa vez parece que 300 feridos do caso do walkie-talkie, né? A gente tem aqui a imprensa libanesa reporta 3 mortos como resultado da explosão do walkie-talkie. Então aqui já não é mais o pager, é o walkie-talkie, é um outro, né, rádio comunicador. O walkie-talkie é diferente do pager, para quem não sabe, é um rádio de duas, você pode conversar, você pode falar de um rádio para o outro, tem várias frequências, né, e você fala com aquele rádio, ele tem um retransmissor, uma antena central que retransmite, né? Enfim, dúzias foram reportadas feridos em todo o Líbano. Como eu disse, no final das contas, a conta final disso daqui são 9 mortos hoje também, além dos 9 de ontem, e mais 300 feridos, né? Aqui, ó, os walkie-talkies usados pelo Hezbollah que explodiram em todo o Líbano foram comprados pelo grupo terrorista coisa de 5 meses atrás, mais ou menos ao mesmo tempo que os pagers que explodiram ontem. Então, está dizendo que justamente foi o mesmo processo, né? O pessoal do Mossad já estava ligado, porque o Hezbollah queria evitar o uso de celulares, eles sabiam que a liderança do Hezbollah estava sendo vigiada por Israel a partir dos celulares, então queriam parar de usar celulares e passaram para os pagers e para os walkie-talkies, né? E aí quando fizeram essa grande compra, o pessoal do Mossad ficou sabendo, as empresas que venderam não tiveram nada a ver com a história, o Mossad interceptou essa carga no meio do transporte e plantou os dispositivos ali, né? Aqui, ó, mais uma série de explosões aqui em Danié, tem aqui algumas imagens dos walkie-talkies que explodiram, né? Então tá aqui, ó, mais imagens dos walkie-talkies que explodiram, e no walkie-talkie parece que a quantidade de explosivo era maior, né? Faz sentido, porque o pager é uma coisa bem pequenininha mesmo, né? O walkie-talkie é uma coisa maior. Dá para esconder mais explosivo dentro do walkie-talkie, então dá para ver aqui alguns prédios em Beirute pegando fogo, algumas explosões realmente bem mais feias do que no caso dos pagers, né? O pager é muito pequenininho, o Israel escondeu um explosivo ali, mas só conseguia colocar 1, 2 gramas de explosivo ali dentro do pager, né? Foi suficiente para explodir a mão de muita gente lá, mas no caso do walkie-talkie dá para fazer bem mais, né? Que é explosão muito maior, né? Aqui mais uma vez imagens aqui, ó, os rádios foram feitos pela empresa japonesa Icom e estariam entre os dispositivos que explodiram no Líbano, né? Ou seja, mais uma vez, a empresa que fabricou, da mesma forma que a empresa taiwanesa que fabricou os pagers, não tem nada a ver com isso, tá? Os rádios saíram de lá perfeitos. No meio do caminho, o Mossad interceptou essa carga, plantou os dispositivos explosivos nesses dispositivos e fez a explosão agora, né? Aqui tem um exemplo de um cara que devia estar com walkie-talkie ali na privada e dá para ver que foi uma explosão grande, não foi uma explosãozinha não, né? A explosão do walkie-talkie foi muito pior, né? Aqui, ó, segundo a Axios, hoje uma segunda onda de explosões alvejaram membros do Hezbollah em todo o Líbano, detonando vários rádios de two-way, né? Two-way é duas vias, né? É porque o rádio você fala também, é diferente do pager. O pager só recebe a mensagem, ele não fala nada. O rádio você consegue falar com ele, né? Eles teriam sido colocados uma armadilha nos rádios e dessa forma acabaram fazendo esse ataque, né? Outra coisa curiosa é como que o pessoal do Hezbollah está chateado, né, e está atacando os veículos da Unifil. Eles acham que a Unifil, que é a agência da ONU para o Líbano, né, tem alguma coisa a ver com isso, né?
Não sei se tem, não faz sentido que tenha, né? Ou talvez seja justamente o pessoal chateado porque encara a Unifil como parte do Hezbollah. Eu não descartaria disso não, tá? Porque, de fato, a Unifil, a ONU, né, tá claramente do lado do terrorismo nessa situação. Aliás, tem uma outra notícia hoje também que a gente vai falar, que é uma resolução que foi aprovada lá na Assembleia Geral da ONU, uma resolução absurda, né, obrigando Israel a sair da faixa de Gaza e coisa e tal. É besteira, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então aqui, atualização sobre as vítimas da operação do pager do Hezbollah. Isso aqui é de ontem, tá? 4.000 terroristas do Hezbollah feridos, 400 em estado crítico. Isso aqui é só o de ontem, é só o do pager, tá? Não tem aqui ainda o do walk-talk não, né? 18 comandantes de alto cargo feridos, mais de 500 pessoas perderam a vista, 500 terroristas, né? Porque, de novo, quem estava usando esse pager era o pessoal do Hezbollah, ninguém usa pager mais hoje em dia, né? E 11 terroristas mortos, né? Ainda não se conhecem as cifras da Síria, porque também aconteceu isso na Síria, tá? Essa grande compra do Hezbollah, vocês sabem, o Hezbollah é muito forte no sul do Líbano, mas ele tem toda a região ali, tem Hezbollah na Judéia e Samaria, tem Hezbollah na faixa de Gaza, tem Hezbollah na Síria, tem Hezbollah na Jordânia, tem Hezbollah no Iraque, tem Hezbollah no lugar todo ali, né? Então, também teve casos na Síria, não temos ainda as informações de lá, né? E tem os de hoje também, que o pessoal ainda está compilando o resultado, né? O doutor Eli Davi está perguntando aqui qual que você acha que vai ser o próximo dispositivo que vai explodir lá no Hezbollah. Se vai ser o barbeador elétrico, a máquina de café, a escova de dente elétrica ou então brinquedos sexuais, né? É lógico que o pessoal está respondendo brinquedos sexuais aqui, evidentemente, né? E, enfim, qual que é a história aqui? Isso aqui eu coloco uma coisa problemática, né? O que eu falo para vocês, o impacto psicológico disso nos soldados do Hezbollah é muito grande, porque, no final das contas, agora qualquer dispositivo elétrico precisa ser revisado. Qualquer um deles pode estar com uma armadilha, pode estar com um explosivo, pode estar com alguma coisa. Então, imagina a dor de cabeça desse pessoal, né? Isso vai gerar uma dor de cabeça enorme, realmente, entre os soldados lá do Hezbollah, né?